Então, estamos com algumas novidades aqui no Flow e eu venho trazer um pouquinho para vocês de outros profissionais que vêm trabalhando aqui na nossa casa. A gente abriu espaço para o novo e decidiu embarcar em novas aventuras de autoconhecimento. Então, com vocês, a partir de agora, uma grande aula com grandes mestres sobre as medicinas da floresta. Acompanhem por aqui. Muito bem-vindos todos vocês. Acho que já sabem, né? Sou Leandro, a Janice, minha esposa, somos dirigentes da Casa Verde e a Gé, lá de Foz. E a ideia dessa roda aqui é realmente uma conversa, né? Esclarecimentos, trazer dúvidas, trazer informação. Uma coisa que hoje em dia é muito mal interpretado, difundido, às vezes informação mais clara e precisa, baseados nas experiências. Então, se você for pesquisar hoje em dia na internet sobre ayahuasca, né, ou até mesmo sobre rapé, recentemente, acho que uns 2 anos atrás, a gente viu na televisão, né, o Porchat, o Richard, né, fazendo uma aplicação de rapé lá na frente das câmeras, de uma forma, a gente entende até um pouco desrespeitoso com a sacralidade que a gente entende que é a medicina do rapé. Né? E infelizmente hoje tem algumas pessoas que conseguem acessar a ayahuasca e levar para festas rave, por exemplo, como se fosse mais um barato, né? Então isso tudo distorce muito a sacralidade, né? É uma medicina sagrada, ancestral. E por que a gente considera sagrado, né, uma medicina dessa? Eu vou deixar para falar um pouco da ayahuasca mais para frente, porque a gente vai dar a introdução com a medicina do rapé, que rapé e ayahuasca eles andam junto nas cerimônias. A gente entende que o rapé ele é uma medicina sagrada por si só, mas muitas vezes dentro da cerimônia com a ayahuasca, ele faz parte de um processo para finalizar algum processo de cura que às vezes falta uma força, uma energia, e o rapé tem energia para ajudar às vezes a finalizar um processo que você começa com a própria ayahuasca. Então ele ajuda a finalizar, por exemplo, o processo de limpeza ou desbloquear alguma coisa bloqueada, né? Então a gente utiliza o rapé dentro das cerimônias com a ayahuasca. Tem outras casas que dizem que não pode, que não deve misturar, mas isso são crenças, né? Tudo que a gente falar aqui hoje é baseado na nossa experiência. A gente não trouxe algo decorado de uma cartilha ou pegamos de alguma informação de algum lugar para repassar. A gente passa as informações para vocês baseadas em experiências empíricas, aquilo que a gente vê que funciona e como funciona, né? Nós, como dirigentes da casa, para iniciar a casa, fizemos um trabalho, 8 trabalhos que a gente fala, né, com a própria medicina ayahuasca, para entender o que era essa medicina. O trabalho são as cerimônias, né, que a gente chama cerimônia de trabalho, porque a gente trabalha nas cerimônias. Trabalha, então... né? Então é baseado nessas experiências que a gente vai compartilhar com vocês essas informações, tá? É claro que nem eu falei, cada pessoa tem a sua própria experiência, cada dirigente de casa tem a sua própria experiência e também tem as suas crenças, né? A gente, quando iniciou esses trabalhos com a ayahuasca, a gente foi totalmente cru, como uma criança que vai para a pré-escola aprender o beabá desde o princípio, com relação à medicina, pedindo para que ela nos passasse a informação que a gente precisava ter para dar início a um trabalho, não só para nós, mas para os outros, porque essa foi a missão que nos foi dada lá atrás, em 2008. Então a gente passou muitos anos de preparo na vida, para depois a gente começar a aprofundar com a ayahuasca, né, 9 anos depois, e depois da primeira experiência onde houve o chamado para trabalhar com isso como dirigentes, né? E então ali a gente foi estudando com a própria medicina, que eu acho que não tem ninguém melhor, porque a gente chama ela também de professora, a ayahuasca e a Gé é um dos nomes, né? Então ela tem 63 nomes, dependendo dos povos, né, das regiões onde são utilizadas. E então a gente pediu para ela ensinar o beabá, porque ela é a professora. E então para como conduzir cerimônia, como direcionar isso, como ancorar energias, como abrir portais, tudo isso é importante. Então baseado nessas experiências é que a gente vai falar aqui. Eu vou abrir o espaço para a Janice dar a introdução do rapé, por quê? A Janice, que na Casa Verde, ela que ficou com a incumbência, com a responsabilidade, e ela sentiu o chamado para trabalhar mais fortemente com a medicina do rapé. Lá atrás, né, antes da pandemia ou durante, ali naquela época, eu não lembro bem qual foi a época, nós sentimos a necessidade de levar o conhecimento do rapé
mantendo a sua sacralidade, justamente porque estava começando a haver muita distorção sobre o rapé. Então a gente deu como que fosse um curso, né? Introduzindo a medicina do rapé ao conhecimento das pessoas que queriam se aprofundar mais, para trazer, manter aquela tradição da sacralidade do que é a medicina do rapé. Então a Janice que encabeçou, organizou tudo, dava os cursos, né? E hoje na Casa Verde ela quem cuida do repasse do rapé que a gente recebe, não é a gente que fabrica, vamos dizer assim, mas a gente passou por uns 8 ou 9 fabricantes, vamos dizer, de rapé até chegar nesse. E aí, ó, são 7 anos já praticamente de casa, e já faz quase um ano que a gente está com esse, né? Não, já faz mais. Faz mais de um ano. Demoramos para chegar numa medicina que fosse condizente com aquilo com a proposta que a gente leva sobre os trabalhos, tá? Então, a partir de agora, sobre o rapé, eu vou deixar a palavra com a Janice e depois, né, a gente fala sobre a ayahuasca em si, tá bem? Bom, gente, boa noite. Eu sou Janice, sou dirigente da casa junto com o Leandro, né? Somos casados. E é uma honra para mim poder estar aqui, né? Como eu comentei na live que nós fizemos, eu nasci aqui, sou gaúcha, nasci aqui em Santa Maria, fui embora muito novinha, né? Mas estive aqui durante muitos anos da minha vida por questões por conta de parentes, avó, né, dos dois lados. Então, toda a minha família é daqui, pais, avós, etc. Então, para mim é muito importante essa chegada aqui, né? Não foi nada programado. A gente acredita que foi a espiritualidade encaminhou, né? E então esse momento aqui também faz parte do meu processo, né? Também faz parte do meu processo de cura, faz parte de um resgate ancestral que, né? O meu marido me perguntou, as meninas também, o Juliano me perguntou, e daí como é que é? Depois fazia 28 anos que eu não vinha para cá, né? Como é que é estar aqui de novo? Eu falei, não sei, gente, eu estou assimilando ainda, né? Então são informações que vão chegando de acordo com coisas que já estavam acontecendo, enfim, dando e cedendo, me apresentar para vocês, né? E como o Leandro disse, já fazem então que nós estamos com a Casa Verde, né? À frente da Casa Verde, trouxemos esse projeto espiritual para a matéria, já era algo formado no mundo espiritual, como ele disse, desde 2008, né? E que nós materializamos aqui na matéria, no nosso mundo aqui. E já fazem 7 anos, então, e vai fazer agora em abril. E é uma honra para nós, né? Poder trabalhar com essas medicinas, como disse o Leandro, são medicinas sagradas, são medicinas ancestrais, que já são conhecidas há centenas de anos pelos povos originários, né, pelos povos indígenas, mas trazida aqui para o mundo urbano já não tem assim tanto tempo. E aos poucos elas, né, tanto o rapé quanto a ayahuasca estão sendo conhecidas aí, estão sendo trazidas, expandidas, e essa expansão das medicinas, ela tem um lado muito bom, porque ela dá a oportunidade de pessoas conhecerem, né, a cura ancestral. Mas tudo no mundo é dual, né? Tem um lado bom, mas tem o lado negativo também, que é a banalização. Então, tanto a ayahuasca quanto o rapé, eles estão numa expansão muito grande e isso, em consequência, traz uma má interpretação, né, das pessoas que não conhecem toda a história, não conhecem os benefícios, não conhecem a cura que essas medicinas podem trazer, distorcem então essas medicinas. Então o rapé em si, ele é uma medicina muito ancestral, ele já estava presente entre os povos indígenas muito antes do Brasil ser descoberto, né, pelos portugueses.
E foi através dos portugueses que começou essa expansão do rapé pelo mundo, né? E eles levaram daqui essa medicina e lá para a Europa, então isso foi expandido, e daí aí tem uma longa história do rapé dentro da Europa, o contexto, e, enfim, tem bastante coisa aí, mas a gente não vai entrar nessa questão histórica da Europa, vamos falar aqui do Brasil, né? Então, os índios, eles trabalham com a medicina do rapé para um centramento, um equilíbrio, né? O rapé é purificador, o rapé ele é um limpador energético e ele equilibra dos nossos centros emocional, mental, físico. Ele centra a nossa energia, ele dá mais foco, ele dá mais clareza de pensamentos. Então, os índios usavam muito isso antes de caças, né? Antes de saírem para suas caças, quando eles precisavam de uma conexão espiritual, de repente, para saber o que fazer em determinado assunto da tribo, para se conectar com a espiritualidade, de repente, e ver que planta, que erva precisava ser usada para tratar tal pessoa que estava com tal doença. Então, ele é um meio de conexão com a espiritualidade, né? E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, ela é o que está dentro da gente, né? Não é só um mundo que existe além da matéria, não, porque tudo que está fora está dentro. Então a gente consegue se conectar com nós mesmos e com os nossos guias espirituais, os nossos mentores, com o nosso coração, com o nosso sentir. Então tudo isso é espiritualidade. Então a gente se conecta através de um sopro de rapé com esse mundo. O rapé ele é feito de tabaco orgânico, né? Tem vários tipos de tabaco, várias qualidades, né, de tabaco, mas em especial o tabaco mapacho, ele faz parte mais incisivo desse mundo do rapé, né? Existem outros que são utilizados também para fabricar rapé, mas o mapacho é o mais utilizado, é o que nós utilizamos aqui também, é o que é utilizado também nos nossos rapés. Então é um tabaco orgânico, né? Que ele é plantado sem agrotóxico, de uma forma natural e ele vem com a junção de cinzas de árvores, né? Principalmente a cinza do tsunu, da casca do tsunu, ele faz parte junto com o tabaco dessa composição, e daí a gente tem várias ervas. Então a gente tem ali, por exemplo, vou dar os exemplos dos rapés que nós temos, né? Aí é colocado o tabaco com camomila, o rapé de camomila, é colocado. Nós temos um rapé que chama Caboclo Guerreiro. Nele tem ginseng, tem catuaba, tem guaraná, que é um rapé que te dá mais disposição, que te dá mais energia, né? Então, o rapé de camomila, ele te traz uma tranquilidade, ele te traz um relaxamento para a mente, para os pensamentos. A gente tem, vou dar mais um exemplo, né? A gente tem o rapé de cacau, que é uma medicina muito sagrada também, o cacau. E o cacau trabalha muito com o coração, com as emoções. Então, é um rapé que te traz mais esse contato com as suas emoções, é um trabalho mais com o chakra cardíaco. Então, cada rapé, ele tem uma função específica, tem vários ali que têm a mesma função, mas são de ervas diferenciadas, então o rapé tem essa composição. O tabaco orgânico com as cinzas, com as ervas. O tabaco é uma planta de poder. É uma planta de poder que depende da linha, né? Que trabalha com o rapé, por exemplo, tem os runicuins, os Kaxinawás, tem várias tribos, os Ianauás, que trabalham com o rapé, e cada um
nomeia de uma forma diferente. Então, tem uns que chamam de pai tabaco e tem outros que chamam de avô tabaco. Porque é uma medicina de muita consciência. É uma planta de muita consciência, assim como a ayahuasca é uma planta de poder, né? A junção do jagube e da chacrona forma a ayahuasca, são plantas de poder, o tabaco é uma planta de poder. Então, vocês imaginem com um trem, né? Com a locomotiva ali, acho que é assim que chama, o vagão principal é a locomotiva que chama, né? Que puxa. Então, a locomotiva com vários vagões. O rapé, o tabaco, ele é a locomotiva, é o que puxa os outros vagões, que são como se fossem as plantas, né? Então, o tabaco conduz o trabalho dessas ervas, né? No nosso organismo, na nossa parte energética, na nossa aura. E ele é utilizado dentro das consagrações com ayahuasca, como o Leandro falou, em diversas casas. Existem casas que não utilizam e não existe certo e errado, depende da dirigência e do entendimento de cada um, né, que está à frente das casas. Na nossa casa nós utilizamos porque a gente entende que ele faz parte do processo, né, da medicina. A gente entende, e a medicina em particular, em uma cerimônia me explicou, o rapé ele trabalha junto com a ayahuasca. Porque ele tem, e dentro desse contexto, ele tem várias funções. Ele tem a função de te trazer o entendimento de um processo. Às vezes você está num processo e você não está conseguindo compreender bem o que está acontecendo ali. O que você precisa entender, que exatamente são aquelas informações. E o rapé, ele, pelo fato dele trazer o silêncio, né? A mente, o pensamento é barulhento e o rapé, ele é silencioso. Então, é no silêncio que a espiritualidade fala. Então, você faz um rapé durante uma consagração, em um processo em que você não está entendendo, o rapé ele te ajuda a compreender aquilo, ele te traz a clareza, ele te traz as informações, ou você teve todo o entendimento de um processo, passou por todo um processo de cura, de informações, né? E tudo aquilo materializou, né, materializou aquela energia, ela materializou no seu estômago, porque é materializado, é condensado, aquela energia vem para o físico e você precisa limpar aquilo, tirar do seu corpo. Então o rapé te ajuda nesse processo de expurgo, né? Então quando você faz o rapé num processo desse, você vomita, né? Você limpa tudo aquilo que foi trabalhado e transmutado durante aquele teu entendimento. Ou às vezes você está muito na força, você quer se aterrar, né? Você está muito aéreo, ou teus pensamentos estão muito acelerados, e o rapé te traz esse aterramento. Então, o rapé ele tem várias funções dentro de uma cerimônia. Falando agora de rapé fora do contexto da ayahuasca, então, ele te ajuda a limpar as energias, a transmutar aquilo que está pesado. Às vezes você tem uma questão, uma dúvida, você está com algo na cabeça que não te sai da cabeça, ou que você está tentando buscar uma solução e você não está encontrando. Então, quando você faz a aplicação do rapé dentro desse contexto, você se senta para fazer o rapé, né, se conecta com ele, coloca uma intenção. Nós trabalhamos com o rapé dentro de uma intenção, e isso vai também de casa para casa, de pessoa para pessoa, mas nós trabalhamos com o rapé dentro de uma intenção. Foi assim que a própria medicina nos ensinou. Então você coloca uma intenção, aquela intenção pode vir espontaneamente na sua cabeça, de repente surge uma palavra lá, né, na sua cabeça, e você fica tipo, mas será que é isso e tal? Saia do serás, né, vá para o seu intuitivo, para o seu emocional, se conecte com aquilo que chegou. Então, de repente chegou lá, não sei, me dá uma palavra, amor? Pode vir, por exemplo, discernimento. Discernimento. Você fala, mas discernimento do quê? O que eu preciso? Discernimento. Coloque, né, a hora que você está fazendo o rapé, se você vai fazer uma autoaplicação ou se você vai receber o rapé de alguém. Então, quem está
ali para aplicar o rapé naquela pessoa, coloca aquela intenção, né? Como que se coloca intenção? Só colocando, né? Deixando o seu coração falar, intencionando que essa medicina traga o discernimento que você precisa no momento. Então, quando você faz uma aplicação de rapé, essa intenção que foi colocada junto com a própria medicina vai trabalhar no teu corpo, vai limpar as suas energias, vai te alinhar, vai te aquietar a mente e de repente, sem você Esforço, né? sem esforço nenhum, vem o entendimento da onde você precisa ter discernimento. E às vezes é o discernimento que você estava precisando para você entender determinada questão, ou é o discernimento que você estava precisando para ter a resposta que você buscava. E é um momento onde você se conecta com a espiritualidade, que você se conecta com você mesmo, né? É o seu momento. Onde você sente a energia da medicina, onde você sente ela trabalhar no seu corpo. E isso é um momento sagrado, né? Então, existe o que é certo e errado, é você que vai sentir naquele momento, né? É você que sente naquele momento como você está fazendo o uso do rapé, em que momento o rapé entra no seu dia a dia, se você faz uma vez por dia, se você faz uma vez por semana, esse é o teu sentir, né? Eu posso fazer rapé todo dia? Se você sentir que você precisa daquela conexão, se você teve um dia cheio, você está cansado, você está com a mente tumultuada, você chega em casa, você senta no seu canto, você coloca uma música, tem gente que gosta de acender uma vela, colocar um incenso, aí vai daquilo que te traz mais conforto, né, para o momento. E você faz uma aplicação de rapé, o rapé ele te descarrega, sabe? Te descarrega de tudo aquilo, ele te traz esse foco justamente pelo fato dele silenciar a sua mente, né? E é um momento seu com você mesmo, onde você deixa essa medicina ancestral, essa planta de poder, trabalhar o que precisa ser trabalhado no seu corpo, no seu alinhamento energético. E quando você... E para vocês, né, que estão aqui agora, eu não sei quantos de vocês vão querer experimentar a medicina hoje. A recomendação é que sintam a energia, porque ele é uma medicina invasiva, ele é diferente da ayahuasca. A ayahuasca você toma, ela pode levar de 10 minutos a 1 hora para fazer efeito. O rapé já não. O rapé é imediato. E é invasiva por quê? Porque você é o pó, né? Então, toda essas ervas, né? O rapé, as ervas, as cinzas, são todas misturadas ali, formam pó, e esse pó é introduzido na sua narina, ou por você mesmo através da autoaplicação, ou recebendo o sopro de alguém. E a partir do momento que você recebe ele, você já sente ele entrando no seu corpo, você sente já a energia dele se manifestando. Num primeiro momento, até para quem já está acostumado, é desconfortável, porque afinal de contas é um pó entrando no seu nariz, né? Então, no primeiro momento é desconfortável, mas é um desconforto que dura ali segundos, 30 segundos, aquilo ali já passa, e você começa então a sentir a energia dele trabalhando em você. Claro que depois, né, quando a gente abrir a roda, efetivamente a gente vai explicar para vocês, para quem quiser receber o sopro, né, como receber, como, né, fazer ali para, enfim, com a respiração e etc e tal. Não é nada muito complicado, mas a gente vai explicar. Então é sentir a energia da medicina, deixar ela trabalhar o que precisa ser trabalhado, né? Mas eu só senti a energia, mas eu não entendi nada. Tá tudo bem, a medicina tá trabalhando igual, da mesma forma. Você normalmente vai, no mínimo, se sentir mais leve, né? Depois de uma aplicação. Então, acredito que seja isso.
Tem a questão do sopro, né? Então, quando a gente faz autoaplicação, a gente trabalha com a nossa energia. Então, a gente usa um curipe. Deixa eu pegar. Esse instrumento, né? É um instrumento de trabalho, é um instrumento de poder, é um curipe feito de bambu. E você faz o seu próprio sopro, você trabalha com a sua energia, né? Então, você coloca aqui e o rapé tá aqui dentro, você já pegou, depois, né? Se vocês quiserem mais explicação de como fazer a autoaplicação, se vocês tiverem interesse, a gente pode explicar depois, mas você pega o rapé e você mesmo se realiza o sopro em si, né? Você está trabalhando com a sua energia. Acontece muito, às vezes, de você estar num processo difícil, você está numa bagunça emocional, numa coisa que, sabe, está acontecendo ali dentro, e você, de repente, isso já aconteceu comigo, você vai lá e faz uma aplicação de rapé. Cara, aquele rapé, ele parece assim que ele... Porque você fez um sopro com a tua energia que no momento estava muito bagunçada, né? Então, nesse momento, o ideal é você pedir para que alguém faça o sopro em você. E esse sopro, quando você recebe a aplicação por alguém, é feito por esse instrumento que chama tipi. Esse daqui em especial, ele é feito de madeira, mas tem os tipis, o mais comum é o de bambu, né? Então, a gente sopra na narina da outra pessoa. Para você, então, por que eu tô falando disso? Pela questão energética. Então, você pode... eu não quero fazer autoaplicação, tenho medo, ou qualquer coisa assim, porque eu mesmo demorei bastante para começar a fazer a minha autoaplicação. Eu tinha medo. Eu pegava o curipe e ficava... Eu tinha medo, né? Era como que eu vou soprar o negócio ao mesmo tempo que então, né? Mas é só questão de costume, de centramento, de confiança na medicina, né? Então, a questão de você receber de alguém é algo também muito especial, porque você precisa saber de quem você está recebendo, né? Justamente por essa questão energética. Então, a pessoa de repente tá num dia muito conturbado, a pessoa não tá numa energia legal, a pessoa às vezes passou o dia inteiro reclamando, a pessoa às vezes passou, sei lá, né? A gente poderia dar infinitas possibilidades aqui do que poderia estar acontecendo com a pessoa, mas a pessoa não tá numa energia legal. Então, o interessante de você receber um sopro de alguém é que você receba o sopro de alguém que você confia. Esse é o principal. Receber o sopro de alguém que você confia. Porque assim como o rapé é curador, ele abre o campo para cura, né? Mas a energia que vem junto com o rapé influencia muito no sopro, no que vai ser trabalhado ali com você, né? Então, às vezes a gente recebe um rapé com a intenção de estabilidade, de cura, e a gente acaba saindo daquele rapé um pouquinho pior do que a gente entrou. E a intenção com as medicinas sempre é que se a gente toma ayahuasca, se a gente consagra rapé, é a gente sair no mínimo um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? E isso vai muito, então, da mão de quem está te fornecendo a medicina. Então, por isso que é importante, né, a gente ter esse cuidado de quem a gente recebe o sopro. Eu posso, não é o caso, mas eu posso pedir para Luísa, que é minha filha, vir me aplicar um rapé. Ela nunca aplicou rapé na vida, mas eu confio nela. Eu conheço ela, né? Eu sei que ela não vai colocar uma energia ruim, eu sei que ela não vai fazer com má vontade, ou com má intenção, ou com, né? Intenção negativa. Intenção negativa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, nós já recebemos rapé do Raziel. O Leandro já recebeu o rapé do Raziel, né? Que é o menininho que estava aqui, tá? Que é o pequenininho que estava aqui. Ele viu aplicando numa determinada situação que a gente estava, né?
E ele falou, eu quero aplicar, pai, eu quero aplicar, quero fazer. E daí o Leandro mostrou para ele, fez, botou o rapé e ele foi e soprou. Ele nunca soprou um rapé na vida, ele não botou intenção, mas a gente sabe que a energia dele é pura. Então isso que interessa, é a confiança em quem está aplicando em você.